A paz do Senhor para todos os irmãos. Irmãos, nós iniciaremos agora o estudo da lição 13, a última lição da nossa revista, a Igreja Eleita, Efésios, né? A gente está estudando o livro de Efésios. E hoje é Efésios 6, 10 a 20. Eu vou ler para os irmãos. O título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto está em Efésios 6, 10 a 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Até aí. Vou fazer aqui uma oração, né? É bom a gente fazer uma oração para acompanhar o estudo. Soberano Deus, Pai de misericórdia, nós te bendizemos, Senhor, te engrandecemos, porque Tu és Senhor dos senhores. Ó Deus, Tu és o Senhor dos exércitos. Ó Deus, estamos aqui, Pai, para aprender da Tua palavra. Ó Deus, como um soldado de Cristo. Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, Deus. Nós somos fracos. Ó Deus, essa batalha não é para nós sem a Tua presença. Ó Deus, que Teu Filho Jesus Cristo venha ser formado em nossos corações, para que nós venhamos ter toda essa armadura espiritual para vencer as batalhas diárias. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, então nós vamos falar hoje sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Paulo, aqui em Efésios 10, aparentemente parece que ele vai finalizar o estudo, né? Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas ele não termina a sua carta, e sim, ele inicia um ensino muito prático e muito importante para nós nos nossos dias. Eu digo assim porque muitas pessoas elas não estão preocupadas com essa batalha. O cristão, quando ele se converte, automaticamente ele é um soldado e ele está numa batalha, ele está numa guerra. E muitos hoje, o mundo não crê no diabo. Então muitos cristãos também podem acontecer isso, de estar negligenciando essa ordem do Senhor, para que nós venhamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque nós estamos na guerra, né? Então nessa guerra, o apóstolo aqui, ele usa esse texto para nos dar ensinamento a respeito dessa batalha espiritual e as armas do crente. Bom, se é uma batalha espiritual, nós temos os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos são o mundo, o diabo, e o pior de todos somos nós mesmos, os nossos corações, ainda que não são perfeitos, né? Então nós temos que nos conhecer a nós mesmos. Essa batalha
ela é muito importante o crente conhecer suas fraquezas, para que ele possa se fortalecer e vigiar, né, para que ele não venha cair em tentação nas suas fraquezas. Então o apóstolo ele diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Olha que interessante. Ele nos diz aqui que nós devemos nos revestir de toda a armadura. São 6 as armaduras. Então devemos nos revestir de todas elas. Porque se nós nos revestirmos de 5 armaduras, o inimigo, o diabo, ele é implacável. Ele vai agir onde nós não estamos revestidos com uma armadura. Então, se são 6 as armaduras, nós devemos nos revestir de todas as armaduras. O apóstolo ele usa ilustrações de um soldado, mas nós devemos fazer a aplicação prática, que essas armaduras é Cristo. Nós devemos nos revestir dele. Cristo, ele é o nosso general. Cristo, ele nos dá da tua graça. Cristo ele nos dá a fé. Então em Cristo nós temos todas as armaduras. Então a batalha ela é real. O diabo ele existe. Agora essa batalha nós não podemos subestimar e nem podemos superestimar. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não podemos nem ter incredulidade e andarmos de qualquer forma, achar que não tem uma batalha, ou ao contrário, você começar a espiritualizar todas as coisas, né? Então nós devemos ter uma temperança, né? Que nós temos que confiar no Senhor. Essa guerra, de uma certa forma, ela não é nossa, é a guerra de Deus contra o inimigo, mas nós fazemos parte. E nós temos que entender que nós somos fracos. Temos que reconhecer nossas fraquezas. O grande perigo e o grande mal de um homem é quando ele é autossuficiente. Ele olha para as suas qualidades naturais, então ele interpreta isso como força, né? Mas essa guerra ela é espiritual e nós devemos nos reconhecer a nossa fraqueza. Devemos nos reconhecer, como Jesus diz ali em Mateus capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. É essa pobreza que nós temos que ver em nós, porque para nós ficarmos ricos em Cristo, nós temos que ver a nossa pobreza, porque nenhum homem irá a Cristo se ele se vangloriar de suas qualidades. Nós temos muitas qualidades. Talvez você possa falar bem, talvez você possa orar bem, talvez você possa ser alguém que seja frequente na igreja, mas tudo isso ele nos fortalece, mas não tanto quanto nós nos fortalecermos no Senhor, porque nós somos fracos, né? A batalha espiritual é de pessoas que o maior poder que o homem pode receber é quando ele vê as suas fraquezas. Ele vendo as suas fraquezas, ele vai ser dependente de Deus. Então, e o diabo, ele sabendo disso, ele vai querer nos vangloriar, ele vai querer nos exaltar. Assim como lá no deserto, ele quis dar glória ao Senhor Jesus, o diabo também quer nos dar glória. Então que nós não venhamos ouvir certos pregadores que diz: Deus te fará sucesso, Deus tem uma grande obra para você. A grande obra que Deus tem para nós é que nós venhamos negar a nós mesmos, para que Cristo venha ser revestido em nós, para que Cristo venha ser criado em nós. Glória a Deus. Essa é a obra da igreja. Hoje muitos crentes eles perdem batalhas porque não entendem que o grande mal do ser humano hoje é o orgulho e a ignorância. Então, as armas cristãs que o apóstolo nos fala aqui é que nós devemos nos ater de nossas fraquezas. Nós não devemos ser orgulhosos. O orgulho não deixa o homem forte espiritual. E também a ignorância. Nós devemos entender que todas as armaduras de Deus são ensinos, são doutrinas, é Bíblia,
é o Evangelho. O Evangelho, quem é o Evangelho? O Evangelho é Cristo, é os seus ensinamentos. Outras religiões, elas, por exemplo, o Espiritismo, ele continua sendo Espiritismo sem Allan Kardec. Outras religiões, por exemplo, o Buda, o budismo, ele continua sendo budismo sem Buda, mas o cristianismo, ele não é cristianismo sem Cristo. Então, nós estamos falando aqui da pessoa. O Evangelho, o cristianismo, é a pessoa. Então, não somente os ensinamentos de Cristo, mas é Ele mesmo. Ele foi o nosso Cordeiro, o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Se nós temos as armaduras hoje, se nós temos a graça, as graças do Senhor Jesus, é porque o Cordeiro foi morto e Ele ressuscitou e nos dá vida, vida para vencer o maligno. Então, irmãos, o apóstolo diz para nós nos revestir de toda a armadura, né? Há uma guerra, a guerra requer disciplina, devemos ter disciplina, devemos nos exercitar, devemos ter dedicação persistente, provações, há humilhações. Então todo soldado, quando ele entra na guerra, ele tem que ser dependente de Cristo. É crucial para o cristão ser dependente de Cristo. Precisamos de o armamento dado por Deus. Somos deficientes para essa batalha, por isso precisamos das armaduras de Deus. Precisamos de toda a armadura. O diabo, ele tenta nos ferir. O diabo pode agir na consciência, nas emoções. O diabo, ele pode agir na doutrina falsa. Então, por isso que o cristão tem que ser um bom estudante da palavra. Não podemos dar ouvido à sabedoria segundo o mundo, as filosofias, a mídia deste mundo, é a mente do mundo, né? Nós devemos oferecer glórias a Deus, pois o mundo, ele quer nos oferecer glória, posições, status. Então todas essas coisas atrapalham o bom soldado de Cristo. O diabo, ele vem com sutilezas. O diabo, ele não vem mostrar para você como ele quer te derrubar. Então ele diz: você prega muito bem, corra dos elogios, não ande os elogios. Não ande você entrar para o reino de Deus e querer fazer sucesso, né? Essas adulações nos tornam fracos. Você começa a se achar forte e você se afasta de Cristo. Corra dos elogios, não almeje elogios, almeje Cristo. Não seja autossuficiente, nós devemos buscar a Deus. Então, eu quero ler aqui a introdução da revista. Ela diz assim: ao finalizar as epístolas aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir de toda a armadura de Deus. É o que veremos, né? O tópico 1 fala do preparo espiritual do crente para a batalha. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, eu já disse, porque nós temos que ver a nossa fraqueza. Quando Cristo nos diz para que os pobres, eles herdarão o reino de Deus, terão o reino de Deus, essa pobreza, queridos, se nós olharmos para o mundo, nós somos melhor que o mundo, mas o segredo é olhar para Deus, a sua perfeição, porque quando nós vamos a Deus, olhamos a sua perfeição, nós veremos que nós somos pobres, e é essa pobreza que tem que evidenciar em nós. Eu não estou dizendo para a gente ser, não estou querendo jogar ninguém para baixo, ter autocomiseração, dizer que nós não somos nada. Nós somos, sim, nós somos melhor que o mundo, mas se nós olharmos para o mundo, nós nos exaltamos. Temos que olhar para Cristo, olhar a sua perfeição. O apóstolo Paulo, ele diz: miserável homem que sou. O grande apóstolo,
ele olhava as suas misérias. O segredo do homem de estar revestido de Deus e se fortalecer é olhar essa pobreza. Então nós devemos, para nós sermos cheios do Espírito, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Devemos ser vigilantes em toda oração e súplica. Cristo disse para os seus discípulos, antes dele morrer, ele disse para eles vigiar, orar, para que eles não caiam em tentação. Então nós devemos estar atentos às tentações. Antes que um homem peque, ele foi tentado. Então esteja atento, o diabo quer nos tentar. Os nossos desejos também, nós podemos entrar em tentação. Muitos crentes, eles próprios entram em tentação, não vigiam. Temos que ser vigilantes. Devemos fugir de toda a aparência do mal. Não entre em tentação. Um puritano aqui muito conhecido, William Gurnall, ele disse assim: o que é esta armadura? William Gurnall, ele foi um puritano do século XVI. Ele tem muitos estudos, ele tem tratado teológico sobre as armaduras. Pesquisem depois. William Gurnall, ele diz: o que é esta armadura? Por armadura se quer dizer Cristo. Até ser revestido de Cristo, a criatura está desarmada. Até ser revestido de Cristo, a criatura está desarmada, diz William Gurnall. Ele disse que nós devemos ficar firmes. Depois de ter revestido da armadura, a Bíblia diz: para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós devemos nos permanecer firmes. Significa manter a posição continuamente. Além de ser revestido de toda a armadura, nós devemos ficar firmes. O cristão pode perder algumas batalhas, mas estará sempre vencendo, porque Deus é conosco. William Gurnall também, ele diz assim no versículo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ele diz que muitos entram na batalha, participam do fogo cruzado 2 ou 3 vezes, mas depois acabam desertando. E isso acontece. Quantas pessoas vocês conhecem que vieram para a igreja, entraram nessa batalha, mas no fogo cruzado 2 ou 3 vezes de batalha, depois desertaram. Algumas batalhas nós somos provados a confiar num Deus que se retira de nós, que nos deixa. Você imagina que você está numa batalha e você sentir que Deus se retira. Então nós somos provados a confiar num Deus que se retira quando achamos que estamos sozinhos na batalha. Quando andamos em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no Senhor e firme-se no seu Deus, diz lá em Isaías 50:10. Esse puritano, ele diz muitas coisas. Ele fala que Jó também, ele foi grandemente provado. Jó foi um homem como dessa forma. Confiar num Deus que nós achamos que ele se retirou da batalha, nós estamos sozinhos. Olha o que Jó diz lá em Jó 13:15. Ele fala assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a batalha que Deus nos chama. Mesmo que nós devemos confiar num Deus que aparentemente parece que ele nos mata. Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse é o calor da batalha, que muitos deixam Deus. É preciso ter uma fé submissa. Mesmo que quando parece que Deus está disparando contra uma alma, então esse é o cenário. Nós devemos ter uma fé submissa. Isso ocorreu com aquela mulher cananeia. Cristo disparou uma bala contra ela, mas ela foi submissa e se humilhou. Ela se humilhou na oração para com o Senhor Jesus.
aquela mulher chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, socorre-me. Mas Cristo diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher então, com ousadia humilde, ela respondeu ao Senhor em oração. Então, queridos, essa é a batalha que Deus nos chama. Aleluia. Quando estará pronto? Se você estiver orgulhosamente com uma alma orgulhosa, você não vai suportar esse calor da batalha. Deus, Ele nos humilha para ver o que há no nosso coração. Mas aquela mulher, ela fez uma oração a Deus. Ela diz então para o Senhor: não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ousadamente e humilde, respondeu: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher, ela viu que diante de Deus, ela era pobre, então ela fez a sua oração. Mas Jesus então elogia essa mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Então, amados, Deus muitas vezes nos chama para uma batalha dessa forma. É assim que nós nos revestiremos em Deus. Então, o segredo dessa batalha é sofrer como um bom soldado. O apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para sofrer com ele essa batalha. Sofra comigo como um bom soldado. Então, o segredo da batalha está na graça do Senhor Jesus. Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa é a marca dos que foram chamados por Deus. Fortifica-te na graça. Essa é a vitória que vence o mundo. O diabo, ele vem com ciladas. O diabo, ele vem nos tentar. Mas quando nós estamos fortes, quando nós estamos como uma fortaleza, o inimigo, quando ele chega forte, próximo do seu inimigo, mas só que quando ele vê que há uma fortaleza está forte, então ele se afasta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos nos revestir de toda a armadura. Então, terminando, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as armaduras. Ele diz que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Tudo isso é doutrina, queridos. É uma doutrina prática. Faz referência à verdade da doutrina de Cristo. Cristo é o Evangelho. Não existe cristianismo sem a pessoa de Cristo. Então nós devemos crer no Cristo ressuscitado, crer no Cristo que vem em carne. Então toda a verdade é a doutrina de Cristo. Vestir de toda a couraça da justiça. A couraça, ela protege os órgãos vitais. Nós devemos nos proteger. O nosso coração, ele diz tudo. No cristianismo, o coração, ele é tudo. O diabo, ele pode tentar nos derrubar nas emoções. As emoções, nós devemos nos ater que nós somos cristãos, independente de nossas condições emocionais, nós continuamos sendo filhos de Deus. Hoje eu estou para baixo, hoje estou triste. O diabo pode chegar para você e dizer que você não é nada, que você não é filho de Deus, mas não dê ouvido a ele, porque a justificação pela fé em Cristo Jesus, mesmo que nós estejamos tristes, ainda nós somos filhos de Deus. Não deixe o diabo dizer para você que você não é filho dele. E seja calçado também os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então nós devemos estar preparados, devemos estar calçados. Essa é uma armadura. Esteja calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando o cristão está calçado, ele está caminhando. A guerra, a mobilidade, aqui diz a mobilidade, você avança. Toda vez que você lê a Bíblia, você medita no Senhor, que você ora, que você busca a presença de Deus, que você se reveste do alto, então você está
caminhando com esse sapato do Evangelho da Paz. Glória a Deus. Ele é a nossa paz. Quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou com paz com Deus. Isso faz toda a diferença. Porque o pecado nos tira da batalha. Devemos estar nos revestindo de toda essa couraça da justiça. Então, queridos, são mais armaduras aqui. Fala do escudo da fé. Devemos ter uma fé forte, fé em Deus. O capacete também da salvação. O cristão aqui é chamado a colocar o capacete da salvação. Nós devemos saber, devemos buscar. Quem não tem essa certeza da salvação, deve buscar saber que nós somos filhos, pois o próprio Espírito comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, ter certeza da salvação é uma das armaduras fortes, porque o diabo pode nos entristecer, o diabo pode dizer que você não é filho de Deus, mas quando o cristão está revestido com o capacete da salvação, ele tem certeza da salvação, ele sabe quem é o seu Deus, ele não tem medo da guerra, ele é igual a Neemias. Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, o inimigo tentou tirar ele dessa construção, dizendo que havia pessoas que queriam matar ele. Então alguém chegou para Neemias: Neemias, olha, sai de cima do muro, Neemias, entra na casa de Deus e se escondam lá. Mas Neemias, ele respondeu com toda a autoridade, dizendo assim: um homem como eu fugiria? É assim que nós devemos dizer ao inimigo: um homem como eu fugiria? Porque ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe que ele é filho de Deus, pois ele tem o capacete da salvação. Ele sabe que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se revista desse capacete da salvação. Diz para o inimigo, diz para ele que nós temos um irmão, o irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Ele é poderoso e ele nos guarda. Amém, queridos? E nós também devemos orar em todo o tempo. Além das armaduras, nós devemos orar, porque a oração, ela nos reveste de poder e graça. Eu quero aqui orar em agradecimento a esse estudo, para que Deus possa revestir você aí que está no seu lar, que você não está podendo vir à igreja, que essa armadura, ela é Cristo. Aleluia. A armadura, nós não conquistamos ela numa simples oração. Não pense que você vai conquistar a armadura de Deus quando o pregador te chama à frente. Venham aqui, venham, vamos orar agora, que você vai ser revestido com toda a armadura de Deus. Não, a armadura de Deus é uma disciplina. A armadura de Deus ela é uma busca, é exercício diário. Se revista no Senhor diariamente. Então o cristão, ele se reveste de toda essa armadura quando ele entende que Cristo é o centro. Nós não somos o centro. Muitas pessoas hoje vivem o humanismo, acham que ele é o centro. O centro é Cristo. Nós devemos nos revestir de Cristo. Ele é o modelo perfeito para nós. Amém, queridos? Oremos a Deus. Amém. Maravilhoso Deus, Senhor Deus de bondade, obrigado. Deus santo. Ó Pai, nós te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso general. O Senhor é o Deus general que entrou nessa batalha. Ó Deus, nós achamos, Senhor, que o Senhor tinha perdido a batalha na sua morte, mas o Senhor foi vitorioso na sua morte.
A sua morte é quem nos dá a vitória. Ó Senhor, Tu és o nosso general, aquele que levou os despojos para o céu, levou para Deus, e Deus recebeu o Teu sangue. Ó, grandes despojos são estes, Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que venceu a morte, e também nós venceremos. O Senhor é a primícia dos que dormem. Também nós, Senhor, nós temos fé que um dia nós entraremos no céu com um corpo glorificado, aleluia, como um soldado de Cristo vitorioso desta batalha. Ó Deus, há muitos soldados no céu, ó, como uma nuvem de testemunho que está nos vendo as nossas ações. Ó Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Em nome de Jesus, abençoe todos os irmãos. Amém, Senhor. Amém.